O último assunto envolvendo permutas são as permutas circulares. Permutação circular é um tipo de permutação composta por N elementos distintos em ordem cíclica, formando uma circunferência. De quantos modos podemos colocar N objetos distintos em N lugares equispaçados, ou seja, com o mesmo espaço, com o mesmo tamanho de espaço, em torno de um círculo, se consideramos equivalentes disposições que possam coincidir com a rotação? É sobre isso que nós vamos estudar. A resposta desse problema será representado por PC, ou seja, permuta circular de N, o número de permutações circulares de N objetos distintos. O PC de N é em geral diferente do PN, ou seja, a permuta circular em geral é diferente da permutação simples. Por exemplo, no caso de N igual a 3, temos na permutação simples o fatorial de 3, que é igual a 6 modos de colocar 3 objetos distintos em 3 lugares. Agora, vamos pensar na permutação circular. Como é que isso ficaria na distribuição? 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Observe que nas primeiras 3 figuras, olhando no sentido anti-horário, 1 precede ao 2, que precede ao 3, que precede ao 1. Portanto, a posição relativa dos objetos é a mesma. 1 precede ao 2, que precede ao 3. 1 que precede ao 2, que precede ao 3. 1 que precede ao 2, que precede ao 3. Nas 3 últimas figuras, 1 precede ao 3, que precede ao 2, que precede ao 1. Portanto, a posição relativa dos objetos é a mesma. 1 que precede ao 3, que precede ao 2. 1 que precede ao 3, que precede ao 2. 1 que precede ao 3, que precede ao 2. Nas permutações simples, importam os lugares que os objetos ocupam, ao passo que nas permutações circulares, o que importa é apenas a posição relativa dos objetos entre si. Com base na posição relativa, as 3 primeiras disposições podem coincidir entre si por rotação. 1 que precede o 2, que precede o 3. 1 que precede o 2, que precede o 3. 1 que precede o 2, que precede o 3. E é o mesmo que acontece com as 3 últimas. 1 que precede ao 3, que precede ao 2. 1 que precede ao 3, que precede ao 2. 1 que precede ao 3, que precede ao 2, num sentido anti-horário. Conclui-se, então, que as 3 primeiras são parecidas, assim como as 3 últimas também, pela perspectiva da posição relativa, de modo que nós só temos 2 posições circulares diferentes. 1 que precede ao 2, que precede ao 3, e 1 que precede ao 3, que precede ao 2. Com isso, podemos calcular a permutação circular utilizando a seguinte fórmula. A permutação circular de N é igual a N fatorial dividido por N, ou N menos 1 fatorial. Vamos para o exemplo de permutas circulares. De quantos modos podemos formar uma roda com 3 elementos? Logo, é aplicação direta de fórmula. Ou seja, a permuta circular é o N fatorial dividido por N, ou N menos 1 fatorial. Então, é o 3 fatorial dividido por 3, que dá como resultado 6 dividido por 3, que é igual a 2 na primeira fórmula. Na segunda fórmula, N menos 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial, que é igual a 2 fatorial, 2 vezes 1, igual a 2. São possíveis 2 maneiras distintas. Um outro exemplo de quantos modos podemos arrumar uma família com 6 pessoas em uma mesa redonda. A mesma forma, aplicação direta na fórmula. É o 6 fatorial dividido por 6. 720 dividido por 6 são 120 maneiras possíveis de arrumar uma família com 6 pessoas em uma mesa redonda. Agora um exemplo um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho mais complexo. De quantos modos podemos formar uma roda com 7 crianças, de modo que 2 dessas crianças não fiquem juntas? Toda vez que tiver esse conceito, de modo que 2 não fiquem juntas, separando 2 ou fixando 2, isola 2, ou seja, fixa 2, sobram 5 para poder fazer, de fato,
as mudanças possíveis. Nesse caso, fatorial de 5 dentro da fórmula da permuta circular. Logo, 5 fatorial dividido por 5 é igual a 120 dividido por 5, que é igual a 24. São possíveis 24 maneiras distintas.